Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma sexta-feira, mais um dia primeiro do feriado prolongado e a gente está trazendo um tema baita, tema para a gente discutir, né? E o nosso convidado de hoje também tem um know-how, tem um canal super legal, daqui a pouco eu divulgo para vocês. Mas que vocês todos sejam bem-vindos, né? Você que está vindo pela primeira vez no canal, seja bem-vindo. Você que já nos acompanha também desde a criação desse projeto, seja bem-vindo. Compartilhe a nossa ideia com as pessoas. Mande aí, marque pessoas, tanto você que está vindo no YouTube, marque pessoas e compartilhe essa ideia. Você que está vindo pelo Facebook, também, né, tem todo sentido para a gente continuar aqui, né? Não é só os compartilhamentos, mas é a informação com veracidade, a informação com respeito, o embasamento científico. E hoje vocês vão saber do nosso tema, já divulguei na rede social, mas a gente vai bater um papo que tem tudo a ver com o que nós vivemos nesse momento, nessa circunstância, e dá para a gente levar para o resto das nossas atividades diárias. Então, vamos assistir uma vinheta antes da gente começar? Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, mais uma vez, Jairo Teles aqui, eu sou idealizador dessa ideia, desse projeto, onde nós tentamos concentrar o máximo de informação sobre saúde mental, atrelando com qualidade de vida, entregando para vocês a simpatia dos nossos convidados e todo o know-how que eles carregam, tanto da expertise, tempo de faculdade, enfim. Ismael, faço as honras de você aqui, obrigado pelo convite e se apresente aí para o pessoal te conhecer. Bom, eu que agradeço. Queria começar agradecendo aí por essa possibilidade, oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema social, um tema que dá para a gente vincular com recuperação, né, com psicologia. Bom, me chamo Ismael Bittencourt, eu sou psicólogo clínico, eu trabalho aqui na cidade de Cambuí, faço os atendimentos online também, e aqui onde eu estou é no sul de Minas, né, assim, para a gente conseguir um pouco se localizar, e estou aí feliz por estar tendo essa participação com você. Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje, como já foi divulgado lá no nosso canal, nós vamos falar sobre uma questão bem interessante, que faz todo sentido, como eu falei anteriormente, com que a nossa vivência, né? Nem sempre a gente está em ordem, mas também nem sempre a gente fica no caos. Uhum. Então, esse é o nosso tema, caos e ordem. Mas antes de a gente começar, Ismael, eu queria que você falasse um pouquinho dessa introdução tua na psicologia, por que foi, se você teve algum estímulo de dentro da família, um engajamento, falou, olha, faz psicologia porque, não sei, fala um pouquinho da tua história para nós.
Sim, então, eu, desde a minha adolescência, com 12, 13 anos, eu já pensava meio que em fazer psicologia, porque eu gostava da questão de escutar, de ouvir outras pessoas, de dar alguns conselhos, mas naquela época eu não entendia tão bem, profundamente, né, o que que era psicologia. Até então eu comecei lendo, pequenos folhetos do Augusto Cury, né, que ele falava um pouquinho de ansiedade, saúde mental, desenvolvimento pessoal também, e aquilo foi alimentando meu coração e meu desejo de cursar ainda mais o curso de psicologia. E com mais ou menos 14, 15 anos, eu comecei a ter um vínculo muito grande com um grupo de jovens. E nesse grupo de jovens, né, um grupo religioso, eu comecei a me interessar pelo comportamento humano, né, pela mente, por que que a pessoa se comporta da maneira que ela o que que influencia na pessoa, no modo de ser, e isso foi acrescentando cada vez mais essa questão mais interpessoal, né, de contato um com o outro e de aprendizado, até que quando eu terminei a escola eu já tinha um direcionamento, né, eu falei, nossa, eu vou tentar psicologia mesmo, fazer, e já sempre tive o desejo, nunca fiquei pensando em outras coisas também, então, para mim, nunca foi um pouco difícil, assim, né, de escolher, porque é uma época angustiante, né, que a gente fica meio perdido. E consegui decidir bem, né, depois eu vi que eu fiz uma escolha muito boa, é uma escolha hoje que, pelo que eu vivo, né, é uma coisa que eu me interesso, que eu estudo, trabalho, enfim, né, se tornou hoje, né, parte da minha vida. Uhum. Muito bom, muito legal. E assim, quando a gente faz o que gosta, dizem que a gente não trabalha, a gente se diverte. Exatamente isso. E aí veio as especializações também. Eu formei numa faculdade em Pouso Alegre, né, chamada Univas, uma faculdade muito boa nos cursos de saúde. E ali comecei a ter vários estágios e fui primeiro para a especialização de gestão de pessoas e fiz pela PUC pela PUC Minas, né? E depois, hoje eu estou cursando saúde mental também, a especialização em saúde mental. Uhum. E Que foi indo, legal. foi fluindo assim, de acordo com as experiências que fui tive também dentro do meu trabalho, dentro da minha experiência como psicólogo clínico também. Isso foi acrescentando. Muito bom. Eu tive o prazer de conhecer, pessoal, o Ismael dentro de uma clínica especializada em dependência química. E lá Exatamente. se cruzou e faz toda a diferença para mim, esses profissionais que passam por esse tipo de atendimento e de modalidade de acolhimento, porque é uma modalidade que quase nenhuma psicólogo se identifica com a área. Porque, assim, Uhum. talvez, não sei se é atrativo financeiramente, não sei, mas você tem que gostar de verdade, porque parece que quando você trata do dependente químico propriamente dito, jogar na loteria, né, Ismael? Você não sabe se o cara Uhum. é Milano, você não sabe se o cara vai entender o processo, você não sabe se o cara vai voltar 30, 40 vezes para poder fazer uma internação. Então, como é que foi esse momento para É. você? Então, foi assim, trabalhar dentro dessa área nunca fez parte dentro dos meus sonhos, né? Uhum, Foi uma coisa assim, tive casos dentro da minha família, né, de dependência química e tal, de internação também. Então eu conhecia mais ou menos mais ou menos como que funcionava, né? Claro que não estando ali, né? Porque quando você acaba trabalhando, você vê que é um funcionamento um pouco diferente. Então eu fui por meio de um convite, né, bem no meio da pandemia, e ali fui indicado e topei esse desafio. uhum, E quando eu fui, eu mesmo me surpreendi, porque foi uma área que eu me apaixonei e que eu me identifiquei muito, né? E vi que eu não estava à toa dentro da área de dependência química. Né? Hoje eu atuo dentro com atendimentos particulares, né? E com uhum. pessoas que têm o problema com adicção. Então foi uma experiência muito boa. Né? Tá trabalhando na clínica acrescenta muito, tanto na vida pessoal, na vida profissional. São coisas muito intensas e aquilo que você falou, a gente não tem garantia de nada. Todo dia é uma surpresa.
né? Tratar da compulsão, da adicção, são coisas que acaba acrescentando muito dentro do nosso manejo clínico mesmo. Eu, como psicólogo, foi assim um presente ter trabalhado, por mais pelas dificuldades, por mais com coisas que mexem com você ali dentro, mas são coisas que te tornam um profissional melhor. Com certeza, eu que estou ainda nesse ramo da saúde mental, nessa questão de modalidades de acolhimento, eu já passei por diversas modalidades, né? Hoje eu permaneço numa modalidade involuntária, mas com características de dentro do cronograma, são pessoas voluntárias. Então, entra-se de maneira involuntária, mas lá dentro, o operacional é voluntário. Então, não tem ninguém trancado, não tem ninguém, né? Assim, só não pode sair da instituição, não tem de portas abertas, mas tudo lá é disponível para todos eles. Então, é bem bacana essa modalidade de tratamento. Também já vim da comunidade terapêutica, já sei como é que funciona as leis e diretrizes, né, normas e regras, e é totalmente diferente desse que eu estou trabalhando, mas essa interlocução é bem bacana. Mas Sim. vamos chegar nesse ponto mais para frente da nossa fala. Eu queria que a gente pudesse imaginar, e aí eu stalkeei a sua matéria lá no Instagram, e você colocou Peterson Giordari, acho que é assim mesmo que fala? É o Jordan Peterson. Isso. E aí eu vi que o viés que esse cara tem, né, influenciado por compreensão moderna sobre personalidade. Mas, lendo um pouquinho mais para baixo, eu vi que ele tem algumas coisas que variam, são variantes da Bíblia, são variantes de relações amorosas, psicologia, enfim. Quer falar um pouquinho sobre essa questão nos nossos dias, e aí trazendo o nosso tema, caos e ordem? Perfeito. Bom, Jordan Peterson, ele é um psicólogo canadense, ele é uma grande referência hoje, né, dentro do mundo da psicologia, e ele faz realmente uma certa intercalação com estudos da Bíblia, junto com outras abordagens dentro da psicologia, como a psicologia junguiana, a psicanálise, a terapia comportamental também, e ele busca meio que fazer uma certa integração, trazendo alguns temas que são, no fundo, filosóficos, né? Mas eles têm um ponto prático, assim, que é ótimo e realmente tem uma questão de qualidade de vida, de saúde mental. E ele tem dois livros, né, publicados aqui no Brasil, são 12 regras para a vida e 12 outras regras para a vida, né, que é além da ordem. E dentro desses livros ele toca um pouco em questão da ordem e do caos, que são dois pontos que vive dentro da gente. E, Muito legal. Quer continuar? bom, já posso entrar um pouquinho na ordem e no caos. Pode. Então, vamos lá. Bom, a questão da ordem e do caos, o Jordan Peterson ele fala um pouquinho a respeito de Gênesis 1, que ele fala que antes, né, da fundação do mundo, havia trevas, né, havia ali, a terra era sem forma e vazia. E ele utiliza desse trecho para poder falar um pouco do caos. E ele compara o caos com a ignorância. Por exemplo, a ignorância de saber nos controlar, a saber quem a gente é de fato, a ignorância da gente saber a nossa personalidade, a Uhum. ignorância da gente atuar em certas coisas com uma determinada tipo de luz, né? E ele pontua que quando Deus ele criou a luz é comparada com o conhecimento, ou seja, ele iluminou a terra, ele começou a dar forma às coisas e começou a ordenar, né? A colocar ordem na terra e na sua criação. E esses dois pontos é interessante porque ele fala que como se fosse um determinado arquétipo, né? Em várias culturas, em várias religiões, em vários tipos de ideologias, você vai encontrar essa questão de ter o bem e o mal dentro de nós mesmos, né? Se a gente alimenta vai ter mais ações e comportamentos voltados para esse tipo de comportamento.
Se a gente alimenta o outro, vai ser assim também. Então, mas assim, de uma maneira bem a grosso modo, né, seria a ordem, seria compatível com o conhecimento, e o caos seria compatível com a ignorância. Né? E quando eu falo ignorância, seria a respeito de tudo praticamente, né? A respeito de coisas da nossa vida, a ignorância, por exemplo, da gente não saber o que fazer, da gente lidar com nossas incertezas, da gente lidar com o medo, por exemplo, e a luz, que seria colocar as coisas em conhecimento, em ordem, seria ali você organizar a sua vida para que você tenha mais qualidade de vida. E isso a gente pode atrelar em todas as áreas, né, Ismael? Sim. Porque, assim, se a gente for pensar, dentro de uma microsociedade, que é a nossa família, existe o caos e existe a ordem. Uhum. Existe o sistema organizado e existe o sistema defasado ou desequilibrado ou, né, Sim. desorientado, enfim. Exatamente. Até dentro da natureza, por exemplo, o Jordan Peterson ele vai colocar, por exemplo, os desastres naturais, os terremotos, furacões, as enchentes, por exemplo, são coisas que a natureza produz o caos, o próprio caos. E além disso, as questões sociais, por exemplo, as guerras, a violência, a agressividade, problemas de saúde pública, por exemplo, epidemia, instabilidade política. Né? Hoje a gente vive um pouco desse ambiente bem de um caos político, por exemplo, né, que vem de uma esquerda ou é direita, e aí entra numa briga, numa discussão, e incertezas em questão da nossa própria vida. Né? Então, todas essas, dá para a gente fazer uma articulação com o caos de uma maneira pessoal e social também. Uhum. Interessante isso que você está falando, né? Eu trago muito esse tema para o âmbito individual, pessoal, mas também a gente pode falar, expandir na polarização política, na Uhum. percepção social. Sim, no na- preconceito, por exemplo. Exatamente, é aí que eu queria chegar, né? Até que ponto que eu entendo que o preconceito, o bullying, a maneira indesejada da tratativa com o outro não pode ser caracterizado como caos, né? Acho que a Eu acho conexão que aí, acho que voltou. é, voltou Conseguiu entender? isso. Não consegui entender. Nesse sentido que você trouxe, nessa sociedade que a gente vive meio que desigual, né? E aí trazendo a Uhum. questão do preto e do branco, do homossexual e do heterossexual, da questão de mulher e homem, a questão do bullying. Será que isso não é de uma maneira eu estou oferecendo e verbalizando o caos? Será que eu não estou estruturando uma maneira caótica de uma sociedade ser Exatamente, não, perfeito. sentida? Tudo que traz separação, né, ela pode ser comparado com o caos, porque o caos ele é a própria desordem no ambiente. Por exemplo, se você vê coisas que não estão, de certa forma, alinhadas, que não estão bem organizadas, que estão, por exemplo, um agredindo o outro, um falando, cometendo, por exemplo, bullying, preconceitos, tudo isso vem de uma certa ignorância que está intrínseca dentro da pessoa mesmo. E a pessoa, muitas vezes, pela falta de conhecimento, projeta o próprio sentimento, as próprias questões internas para o mundo lá fora. Então, aquilo que acaba machucando ele, ou ele vendo que o incomoda, na verdade faz parte dele mesmo. Só que faz parte de uma questão que ele não conhece, né? Que ele não aceita, que ele olha algo e sente um ódio, sente um rancor ou uma mágoa, faz parte dele, na verdade, porque é uma projeção de um mundo, né? E isso é o caos, porque o caos ele meio que tapa os olhos da pessoa para ela não ver a própria verdade, Uhum. né? Aí ela vive como se fosse numa certa mentira.
Tanto que o Jordan Peterson, um dos maiores conceitos que ele dá é a respeito da honestidade. Fale a verdade, né? Coloque ordem na sua vida, principalmente pontuando coisas que são verdadeiras e você ser sincero com você mesmo. Então, isso já começa a fazer uma certa transformação pessoal e colocar as coisas como elas devem ser colocadas. Né? A mentira, por exemplo, ela fragmenta, né? Ela traz a separação das coisas, e essa separação, ela traz ruína, né? As pessoas não entram em concordância. Então, é nesse muito sentido que acaba circulando o caos e a ordem. Olha que legal, a Júlia. Júlia, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Ela está vindo lá pelo YouTube. E além do boa noite, olha que ela fala. Vejo que o caos e a ordem necessitam um do outro para existirem. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito, vamos lá. Exatamente, uma coisa necessita da outra. Né? Aqueles símbolos, você conhece o símbolo do Yin e Yang? Sim. Que seria com aquela ideia. Os dois não podem viver separadamente, né? Tanto que a gente tem os dois juntos dentro da gente. O caos, ele tem a sua função, né? Que é de produzir uma certa... Porque sem caos não tem ordem. Exato. Né? Uma coisa não tem, não sai da outra. A gente precisa disso. E a gente é lançado no mundo. Né? Se a gente pega Heidegger, por exemplo, que foi um filósofo existencialista, ele fala que a gente foi jogado no mundo. E a gente precisa se virar a partir disso. Né? Só que esse jogado no mundo é muito no sistema de caos. A gente não vem com nada pronto. A gente não vem com nada organizado. A gente não vem com nada, com o conhecimento todo. Na verdade, é porque a gente não sabe, porque existe caos dentro da gente que a gente busca conhecimento. Né? Então, uma coisa complementa a outra. Se eu me sinto mal, se eu me sinto ruim, então o meu desejo vai para coisas que são boas e que eu quero alcançar algo que eu ainda não tenho. E o que eu quero, no fundo, é organizar e colocar a ordem nas coisas. Então, as duas coisas, elas são, né, elas têm uma atuação juntas ali. E assim, levando em consideração isso que a Júlia falou, ela fez um outro comentário. Ó. Por mais que não gostemos do caos e das consequências negativas que ela traz, ela acaba trazendo a ordem. E eu acho que esse pensamento tem tudo a ver. Uhum. Porque se a gente entende que existe o amor e o ódio, a ausência de ódio, o que é? E a ausência de amor, o que é? Uhum. Então, nesse ponto de negativo e positivo, nesses dois polos, né, de caos e ordem, pensando nessa possibilidade que a Júlia trouxe, de uma maneira ou de outra, existe um aprendizado, tanto no caos quanto na ordem. Uhum. E trazendo para a minha vida do Jairo hoje, por exemplo, se eu sou um cara desorganizado, se eu sou um cara que a questão da mentira, manipulação, que eu sou um dependente químico e estou em recuperação, então eu tenho tudo a ver com esse tema, porque tem dias que eu amanheço no caos, mas a tendência é terminar o dia na ordem. Esse é um desafio diário. E essa interlocução, essa linguagem, ela precisa ser tomada em todas as áreas da minha vida. Emocional, profissional, familiar. Uhum. Eu preciso verbalizar, de fato, o que está acontecendo dentro de mim. Às vezes, hoje, de manhã, conversando com os meninos na clínica, eu tive a oportunidade de falar com eles, é o seguinte, tem dias que a gente vai amanhecer, a gente não quer dar um bom dia para o nosso companheiro. Uhum. Né? Mas, mesmo assim, e se ele me der um bom dia? Ele vai me estimular a falar um bom dia para ele. Uhum. Isso quer dizer que eu amanheci no caos. Mas durante o meu dia, eu vou entendendo
que a ordem cronológica e a ordem fundamental das coisas precisam ser feitas, né? E aí, o que a Júlia falou tem tudo a ver. É a consequência negativa que ela traz, porém, ela acaba nos trazendo ordem no final do raciocínio, né? Perfeito. E se você for pensar na questão do sofrimento mesmo, o sofrimento ele vem por conta de um caos. Só que sem o sofrimento, a gente acaba não produzindo tanto em questão de ordem. Por exemplo, se a gente olha para a nossa história e vê onde a gente está hoje, é porque a gente tornou o do caos, né, uma certa ordem. Então, as experiências, principalmente as traumáticas, que geraram alguma coisa meio que ruim dentro da gente, desorganização familiar, perda de emprego, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido de algo ruim, foi onde a gente começou a buscar por uma certa ordem, né? E aí é um desafio, porque só tá, por exemplo, se você pensa, se só fica na ordem, sem o caos, parece que tá faltando alguma coisa, né? Parece que fica muito monótono, parece que não tem tanto desafio, parece que. E por isso que as duas coisas acabam se complementando. E é o que você trouxe, o negativo e o positivo, os dois só funcionam um dependendo do outro. Né? Nem ligação, se a gente for fazer, precisa desses dois pontos, positivo e negativo. Pois é. Eu estava pensando aqui uma questão. Existe alguma personalidade, existe algum transtorno que, que a gente consegue visualizar essas duas questões, Ismael? Tanto o caos quanto a ordem? A ordem. Tem alguns, não em questão de transtorno, os dois, assim, fazem parte da gente, independente do transtorno, né? É claro que tem alguns transtornos, por exemplo, se você pega a própria adicção, né, que são transtornos mais voltados para questões comportamentais. É muito visível a questão do caos, né, a impulsividade, a compulsão, são coisas que são características que são mais evidentes, né, dentro da pessoa. Ansiedade, por exemplo, a pessoa toma decisões sem pensar, não consegue prestar atenção em algo, ela sempre está agitada de um lado para o outro, e aquilo gera um certo sofrimento para ela. É uma característica mais evidente, mas não tem assim algo específico dentro dos transtornos que são mais caos, né? Mas são mais evidentes uma certa desordem. Né? São uma certa desordem, uma desregulação emocional, uma desregulação dentro do pensamento mesmo, uma desregulação no comportamento. Então, os transtornos, eles ficam mais evidentes os sintomas, né? Mas não que a pessoa não tenha, por exemplo, não adquira uma certa ordem, né? E não consiga organizar a sua vida. Olha o que a Júlia traz. Obrigado, Júlia, pela sua participação. Na psicologia, a pessoa que vive só na ordem, ela vive no gozo? Uma questão interessante. Bom, vamos entender o que é o gozo primeiro. O gozo, ele é um... Não sei se ela falou nesse sentido, né? Mas eu acredito que cabe muito dentro disso. É um conceito dentro da psicanálise, né? Que a pessoa que ela está no gozo é como se a pessoa tivesse num nível de satisfação onde ela não precise alcançar mais nada. A gente é movido por aquilo que nos falta. O que nos falta nos dá desejo. E o que faz a gente acordar de manhã, por exemplo? São coisas que a gente ainda não viveu, que a gente quer viver, né? A gente está procurando uma certa parte que nos falta, de certo sentido, né? E é por isso que a gente busca atrás de sonhos, por isso que a gente planeja, por isso que a gente estabelece meta. Então, o desejo, ele funciona justamente porque a gente não tem um gozo completo. Quando a pessoa vive só na ordem, como a Júlia colocou aqui, ela está num gozo completo, como se ela tivesse alcançado a morte, por exemplo. Como se é algo relacionado, a gente encontra isso muito em casos onde a pessoa não tem sentido de vida mais nenhum. Mas não que ela esteja na ordem, né? Na verdade, ela está em um puro caos. E então, assim, quando falta
as coisas, a pessoa corre atrás. Quando não falta, ela está no gozo. É o que a gente vê, por exemplo, quando a pessoa, artistas, quando a pessoa tem muito dinheiro, tem poder aquisitivo, e na mente dela parece que não tem nada mais o que fazer, parece que ela já viveu tanto, é onde ela sente esse gozo chegando. Aí ela entra em depressão, porque, nossa, mas não tem sentido em mais nada, eu já tenho tudo que eu quero, né? E não é à toa que a gente vê um grande número, né, de artistas que tentam suicídio, outros que entram em depressão. Se você for ver pela lógica, né, a pessoa tem muito e tem as necessidades dela, em sua maioria, bem tranquilas, bem satisfeitas. Só que Uhum. falta propósito, falta sentido, falta metas para ela colocar na vida dela. E isso acaba entrando muito dentro do gozo. Aí a pessoa entra, a gente fala que tem o gozo de vida e o gozo de morte. Uhum. O gozo de vida é aquilo que faz você se movimentar para algo. Uhum. O gozo de morte é quando você acha que tem e por conta daquilo você adoece. Sim. Mas você acha que um sujeito que está num caos, né? Seja emocional, seja espiritual, seja de um encontro consigo mesmo, tá em caos, fala, meu, estou em colapso, eu não sei nem quem eu sou, para onde que eu quero ir, né? Você acha que esse cara, esse sujeito, consegue ter alguns insights de ordem? Ou ele Sim, só vive nesse. A não ser um estímulo por uma consulta, né? Da psicoterapia, sim, sim. ou fazendo um tratamento acompanhado com, não sei, talvez uma É. intervenção medicamentosa, dependendo do grau. Enfim, é só uma Uhum, dúvida, uma questão que sim. eu estava É pensando aqui. com o tratamento facilita, né, Uhum. esses insights para a pessoa se organizar. Mas dentro muitas vezes, do caos que a pessoa está vivendo, ela pode encontrar sentido em pequenas coisas. Às vezes ela não vê saída, se sente perdido em relação a tudo, mas sempre tem algumas coisinhas que acaba fazendo um sentido maior, dando um propósito e um senso maior. É esse que é o que a gente deve se apegar, né? Nesse feixe de luz, né? Vamos colocar numa situação onde a pessoa ela está toda entregue, como fala sobre o caos, e quando entra um feixe de luz, a pessoa vê outras possibilidades, vê que a vida é além daquilo que ela está vivendo. Tem pode coisas que ela pode fazer também. Então é muito nesse sentido. A pessoa pode sim. Tá. Ó o que a Júlia trouxe de novo. Ó. Acredito que no toque, transtorno obsessivo compulsivo, há esse caos e a ordem. No inconsciente há um caos. Assim, o inconsciente tenta organizar o caos por meio do toque, da sistematização, Dramatização. da organização, etc. Perfeito. O toque, na verdade, o que a gente vê no fundo dele é a insegurança. A insegurança faz a pessoa tentar se organizar. Deixa eu deixar tudo sequenciado, tudo muito certinho, porque aí eu fico seguro. Porque uma das necessidades básicas que a gente tem é o senso de segurança. A gente quer ter segurança no trabalho, ter segurança com a nossa vida, com tudo, né, na verdade. E o toque, por ser uma questão mais obsessiva, compulsiva, então a gente está falando de um transtorno, então é bem algo com uma intensidade, né, grande aqui nesse sintoma, a pessoa se organiza por conta do caos que ela tá, do caos que ela sente, que é a própria insegurança. Você vê que é interessante? Então ela bota em ordem porque tem caos dentro dela. É isso aí. E outra, é interessante que o Jordan Peterson ele fala dessa questão ele é um grande estudioso de várias religiões, né? Não apenas do cristianismo. E em várias religiões tem esse arquétipo, né? Da questão da luz, do bem, né? E das trevas, do mal. E ele comenta muito que a gente só precisa da luz porque a gente está na trevas. A gente só Nossa, precisa
de um salvador, porque a gente a si mesmo não se salva. E ele coloca nesse sentido justamente porque a gente é caos, né? E a gente Literalmente. está literalmente. E o que a gente está buscando é ordem. A gente quer alcançar uma melhora, né? Uma qualidade onde a gente consiga ter uma vida em paz, mais tranquila. Deixa Mas eu tirar sem o uma caos dúvida. a gente não consegue. Bom, vamos supor que a gente é um caos, literalmente, como a gente tem no raciocínio. A gente busca a ordem, né? E só que quando eu encontro a ordem, eu sou um eterno insatisfeito. Uhum. Eu vou incessantemente buscando uma ordem cronológica, não sei, ordem, é tipo um bastão de excelência. Eu vou levantando o quadro de Como se ordem. fosse isso. Porque a ordem, ela nunca se cessa, né? Sempre há coisas para a gente colocar em ordem. Sempre há o que melhorar. Sempre há novas metas depois que a gente alcança as que a gente já colocou. Sempre há um ponto da nossa vida que precisa de um certo ajuste, que precisa de uma luz. Então, a nossa vida, na verdade, a gente fica incessantemente, até quando a gente morrer, né, quando a gente se for, a gente vai ter essa busca em questão de melhorar, de chegar, né, igual você falou, né, como se fosse por etapas, né? Você vai alcançando uma etapa, depois você tem outra, vai passando. Algumas pessoas chamam isso de níveis, né? Vai meio que subindo de nível, vai melhorando, vai amadurecendo. Então, essa é a questão da ordem, ela nunca se cessa. A gente sempre precisa, sempre alguma coisa está faltando dentro da gente que a gente precisa colocar em ordem. E E é o agora que faz a trazendo. gente movimentar. Sim, é o que faz a combustão do negócio, né? Uhum. Agora trazendo aí o título da literatura, 12 regras para a vida. Tem na ordem cronológica essas 12 regras? Não, ordem cronológica não. Né? Aí é que tá a questão. Por exemplo, tem algumas que parece que até bobas, né? Que você vê, por exemplo, uma das regras que o Jordan Peterson coloca é acaricie um gato quando você encontrar na rua. Só que esse acariciar um gato, é claro que não é muito no modo literal, é o que está por trás disso. Que é como se fosse uma prática de uma certa simpatia, de você ter carinho pelas coisas, de você admirar, né, um animal ou algo que é criado, né, pela gente, ou a natureza, ou algo nesse sentido. Mas as 12 regras, assim, em geral, uma coisa que eu percebi do Jordan Peterson, que ele escreve, é que são pontos, por exemplo, ele começa falando da questão do corpo, Uhum. e principalmente da postura corporal. E ele usa exemplos da lagosta, né? Que a lagosta, quando ela está num estado de domínio, ela levanta o peito, né? Ela estufa o peito e joga os ombros atrás, e isso mostra uma dominância a respeito de outra lagosta, né? No caso de uma briga, ou de outros animais também. Então, ela enfrenta, ela se coloca em posição. E o nosso sistema nervoso central é muito parecido, inclusive, com o da lagosta. A Hum, gente tem um sistema dentro do nosso cérebro que a gente reconhece hierarquias, a gente reconhece o comportamento do outro, e a gente tem essa questão de dominância. Isso, querendo ou não, isso está dentro do nosso sistema nervoso central. Então, inconscientemente, a gente faz uma leitura das pessoas. Por exemplo, ali ele vai falando, as pessoas que se sentem mal, ou muitas vezes quando a pessoa está com uma depressão, ou com maus pensamentos, isso é manifestado no corpo. Então, uhum. os ombros dela muitas vezes caem, ela fica olhando mais para baixo, você vê que existe uma certa curvatura, a lentidão de movimentos. A questão aí, ele começa, uma das coisas que ele começa a trazer como uma ordem seria primeiro organizar o seu corpo, Uhum. né? E isso vai postura corporal, Uhum. né, de estabilidade, né, não é para também andar todo estufado, não é excesso, né? Aham. Estabilidade, ele fala, peito para frente e ombros para trás. Esse é o porque você organiza o estado do seu corpo e do como você alinha a sua visão de mundo.
Será que utilizando a ferramenta Mindfulness é uma maneira de eu admitir meu caos e buscar a minha ordem? Perfeito. É puramente isso. Sa- Mindfulness é, é exatamente isso. É pura organização, né? É respiração, é atenção, você jogar a sua atenção pro aqui e agora, é você prestar atenção no seu corpo, é você colocar ordem no seu pensamento, né? Às vezes seu pensamento está muito agitado, produzindo muita ansiedade, seu corpo. Então você relaxa, você estabiliza seu pensamento. Então o mindfulness ele entra perfeitamente de colocar a ordem no caos. Agora, trazendo para o nosso contexto aqui do canal, né, que é uma das perspectivas do nosso canal, a Recuperação em Foco, é tratar um pouco sobre transtorno por uso de substância. E a forma, Uhum, né, comportamental de agir, que tem tudo a ver a terapia uhum, cognitivo-comportamental com esse tema, com esse transtorno, enfim, tem outros viés, inclusive da psicanálise, trazendo bastante conteúdo para o analista sim. na área da dependência química, mas eu tenho analisado bastante, eu tenho estudado, Ismael, durante esse tempo todo do canal, o canal deve ter quase 5 meses que a gente iniciou, então a partir de lá eu tenho estudado bastante sobre diversos tipos de assuntos, até porque a proposta do Uhum, canal Recuperação em Foco é falar um pouco sobre neurodesenvolvimento, sobre a questão do TOD, sobre a questão do TAG, sobre a questão do TDAH, inclusive a gente vai fazer uma palestra agora dia 6/5 aqui numa escola de Campinas, falando, ofertando aos professores a possibilidade da identidade dos transtornos, inclusive da demanda do TDAH dentro da escola, porque hoje já virou tudo moda, uhum, né? Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho TDAH. Ah, não, tá, então vamos explicar o que é TDAH, desde a intervenção, indicação e orientação. Então a gente vai fazer esse mapeamento para a escola e vai ser genial. Se você morasse para cá, eu faço, deixa o convite, né? Dia 6/5, a partir das 9 horas da manhã, a gente está na escola fazendo esse trabalho. Mas, assim, trazendo essa ideia de caos e ordem, né? Quando eu, de fato, descubro que eu tenho essa predisposição para usar substância, né? E eu tenho a questão uhum. não só da predisposição, mas da tolerância à substância, eu acabo encontrando o caos. Sim. Porque eu tô fazendo, e a gente sabe, né, que usar a substância é a última instância, é o último sintoma de uma dependência química. Dependência química vem de acordo com os traumas, de acordo com emoções não reparadas, de acordo com expectativas não alcançadas, raiva, medo, ressentimento, enfim, é uma sucessão de questões para que de fato eu consiga aí o acesso à substância e aí eu tenho o meu anestésico e aí eu vou aumentando a minha tolerância de acordo com a substância que eu de uso. Uhum, E aí todo dependente químico que é ofertado para ele um tratamento, uma modalidade de tratamento, seja ele qual for, involuntário, compulsório, comunidade terapêutica, residência terapêutica, acompanhamento terapêutico, agora também veio essa modalidade que é bárbara, é fantástica, essa ferramenta funciona de verdade. E aí eu apresento essa possibilidade para o sujeito. Mas mesmo assim, ele encontrando essa essa organização, né, que é o inverso do caos, que é a ordem, mesmo assim ele ainda gosta, parece, de andar no caos. Como que a gente faz um cara desse entender, Ismael, né, de uma vez por todas, que a história de vida que esse cara tem é de dor e sofrimento, não só com ele, com a família, relações totalmente dilaceradas. Fala para nós aí o que você acha desse episódio, desse quadro que a gente tem tentado pois pintar. é, né? É dependência química, os vícios, né? É puro caos, né? A falta de controle,
A pessoa, ela tá ligada a um objeto, ela tem uma ligação emocional ali, né? Tem um vazio existencial também que aparece muito dentro dos dependentes químicos, que tudo isso vai apontando bem forte pela questão do caos mesmo, né? Para a pessoa que está em recuperação, é um desafio intenso e é um desafio diário, né? A filosofia só por hoje, ela funciona muito bem porque é só por hoje você consegue colocar a ordem, né? Você vai optar por coisas que realmente são produtivas para a sua vida. E aquilo traz e organiza a mente da pessoa. Só que, porém, né, são vários fatores, né? É um complexo de coisas. Tem a questão biológica, ou seja, a pessoa sente ali abstinência, a pessoa ela tem às vezes, a SAD, né, que é a síndrome de abstinência demorada, ela já tem uma predisposição, uma vez que você conhece o vício, aquilo fica dentro do seu cérebro estabelecido. Existe uma marca que faz com que você muitas vezes possa repetir, né? Porque você já conhece o caminho, existe um caminho sináptico para a questão do uso, então você já sabe como que é. Então a frustração se torna muito mais difícil vencer a frustração por conta da droga. Né? Ter uma boa vida se torna muito mais difícil porque você tem ali dentro da sua sinapse uma forma onde você sente um alívio, né? Que é um alívio, inclusive, imediato. Então, é puro a questão do sistema de recompensa. Então, é um desafio que a gente está falando muito, muito grande. E a pessoa precisa ir colocando sentido na sua vida, né? Sempre buscar, primeiro, organizar, colocar metas, né, onde ela consiga ver com maior clareza onde ela quer chegar, né, para dar conta do vazio que ela sente existencialmente. A pessoa precisa trabalhar muito os seus hábitos, criar hábitos saudáveis, né? Por exemplo, começa uma das coisas que é interessante dentro da clínica, que muitas vezes muita gente não pega o insight da coisa, né? Que é arrumar a sua cama, acordar o dia arrumando a sua cama, né? Arrumar o seu quarto. Isso vai dando mais ordem para sua mente mesmo. A gente organiza externamente, é uma via de mão dupla. Para a gente estar organizando internamente, e a gente organiza internamente para estar organizando o mundo externo também. Então, são coisas que você vai fazendo para estabelecer hábitos mais saudáveis. A alimentação, por exemplo, né? Isso mexe muito com a questão do corpo. Então, alimentos que são mais saudáveis, isso ajuda a pessoa a se estabelecer e cria mais propósito para ela. Outra questão também é esporte. A pessoa precisa gastar em adicto. O adicto parado, a gente sabe, o adicto parado, na verdade, ele só pensa no caos muitas vezes. E ele começa a criar uma certa estratégia e muitas vezes tem uma recaída primeiro dentro do pensamento dele. Né? O que eu vou fazer? Nossa, se eu for usar só uma. Agora, se ele tiver, por outro lado, com exercício físico, praticando algum esporte, seja qual ele for, com a identificação do sujeito, ele consegue gastar aquela energia. E aquilo ajuda ele. E tem um outro ponto também, que é a questão espiritual, né? Que é a questão onde a pessoa ela acredita, né, e confia a vida dela, né, num poder superior, ou tem algo de valor que ela gosta muito, por exemplo, o amor à família, o amor ao trabalho, o amor pela alguma coisa que faz ela ter um senso de valor, de propósito que é maior do que os próprios desejos dela. Então ela vence o desejo, né, por conta do propósito. Falar, meu propósito é maior do que a minha dor, do que o meu sofrimento, e ela consegue estabelecer isso. Então, e disciplina também, a pessoa precisa começar a criar uma certa disciplina. Você vê que a maioria dos adictos, né, das pessoas que estão em recuperação, não tem muita disciplina. Ou se tem, é muito demais também. Né? Quer fazer tudo certinho, quer virar um santo. E não é assim, né? A disciplina a gente tem que ser vista como algo, realmente como uma ordem, como algo saudável, que a gente está fazendo para melhorar a gente mesmo, não com aquela pressão de, por exemplo, do toque. Do toque a pessoa sente tensão, ela quer fazer aquilo daquele jeito, se mexer naquilo, ela fica puta da vida.
Não, a gente tem que aprender a viver uma vida mais leve, só que com uma certa disciplina, com uma ordem, com uma constância. Isso é importante. Tem 4 coisas que eu gostaria de falar agora, para a gente já ir finalizando o nosso tempo. Uma delas é isso aqui, ó. Você precisa saber onde está para que comece a traçar o seu percurso. Ótimo. E aí tem um desenho animado, né, que fala, né, um personagem lá diz assim, pô, você sabe para onde você quer ir? Não, então qualquer direção, vai. É um desenho animado, né, uma história. Uhum. E isso faz todo sentido. Eu estava conversando, antes da gente entrar na live, com uma pessoa muito próxima, e ela falou assim, meu, você já desenhou esse teu projeto, esse teu prospecto de pensamento, você já colocou no papel? Coloca ele no papel. Assim que você colocar ele no papel, você vai visualizar a questão da ideia, vai montar todo um planejamento técnico para que você consiga executar. Sem essa demanda, você não vai conseguir fazer nada. Então, pode ser, a ideia brilhante é a ideia que não que sai do papel, mas que ela funcione. Essa é a ideia Uhum. brilhante. A ideia brilhante, não, eu tive um insight aqui legal e tal, vou colocar no papel. É bacana. Mas a ideia brilhante é aquela que se concretiza, né? E aí eu leio de novo essa frase, né? Você precisa saber onde está para que comece a traçar o seu percurso. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né? E a segunda coisa para a gente, das 4, né, que eu vou falar, você precisa saber quem é para que estenda suas armas e fortaleça a si mesmo no que diz respeito às suas limitações. Isso tudo, tá? Eu estou pegando da literatura que a gente está falando desse autor. E faz todo sentido. Eu preciso, de fato, conhecer os meus atributos para que eu, de fato, tenha leitura também das minhas limitações. Isso é caos, isso é ordem. Uhum. Eu potencializo o que eu mais sei fazer de melhor e eu identifico as minhas limitações e tendo a melhorá-las. Isso é sair do caos e ir para a ordem, né? Só que na dinâmica da vida parece que não acontece muito isso, né, Ismael? Por exemplo, um relacionamento tóxico e abusivo, por exemplo, o emocional está acabado, tudo destruído. Só que eu não tenho forças para sair. Talvez por causa da mesmice. Estou 25 anos casado. Eu não vou sair para uma outra ordem. Já estou acostumado com isso. E aí, o que acontece? Se eu não tentar evoluir, eu não vou sair dessa questão que eu sempre vou ter uma reclamação. Eu sempre o caos vai estar presente. Não que não esteja em outras ocasiões, vai estar, e a gente vai ter que evoluir em outras paradas. Mas Uhum. se trata de um relacionamento tóxico, parece que a pessoa que está envolvida no olho do furacão não consegue, de fato, agarrar forças e perceber as suas limitações e perceber aquilo que você tem de melhor. E aí parece que tudo vira um negócio só, né? É isso mesmo, perfeita a sua colocação. Né? Na verdade, o comodismo, ele é a morte. Uhum. A partir do momento que o sujeito se acomodou com algo da sua vida, você vê que aquilo começa a adoecê-lo, na verdade. Uhum. E a gente precisa se desafiar. Né? A gente precisa olhar para dentro da gente mais vezes, porque dificilmente a gente faz isso diariamente. Uhum. E porque a gente não para pensar muitas vezes. A gente está muito entretido e a gente vive numa sociedade hoje que quer ser ultra produtiva, né? E que não para fazer reflexões, não para ver como que tá e analisar a vida, como está a minha vida ordenada, por exemplo. Uhum. Como é que está a minha vida em caos? O que eu preciso colocar, né? Por onde que eu começo? Como é que eu faço isso? Aquela questão que o primeiro ponto que você trouxe, saber onde está, e isso vai fazendo com que a pessoa vai. Primeiro, um exercício que eu gosto muito é realmente colocar ali em ordem, começando no papel. Uhum. Vamos colocar, já organizando, né, colocar ali os pontos que eu preciso, as minhas metas, o que eu preciso melhorar, o que está me atrapalhando hoje em dia, e vai procurando uma certa melhora para você conseguir visualizar isso. E
E justamente esse é um dos pontos, perfeito. Ó, o que a doutora Miriam fala a respeito da postura, né? Exatamente. Ela é a doutora Miriam é uma fisioterapeuta e faz outras atribuições, inclusive ela vai estar no dia da nossa palestra do TDAH e vai ser uma das participantes, trazendo aí a dinâmica de uma pessoa com o transtorno de déficit de atenção. Exatamente. Nossa postura mostra como estão nossas emoções. E a partir do momento que trazemos uma nova postura, damos início à reorganização física e mental. Tem tudo a ver. Ótimo, perfeito, tudo a ver. Né? Seria a primeira regra do Jordan Peterson. Ah, é? Seria a primeira regra, né? A primeira coisa é organizar a postura corporal. E assim, a postura corporal ela me dá vários sabores e não dissabores, né? Então ela me faz numa posição de aceitação, né? Numa posição de tá, eu tô aqui, tô suscetível a uma ideia nova, além de me assegurar de algumas dores futuras, né? Enfim, é muito característico até de uma meditação, você ter uma postura direta, você precisa se perceber. Uhum. E aí a Júlia também traz aqui, ó, concordo com a doutora Miriam, por isso a mudança muitas vezes vem de fora para dentro. Precisamos organizar o exterior para organizar o interior. Exatamente. É a via de mão dupla, né? A gente organiza o externo, organiza o interno, organiza o interno, e isso organiza o externo também. Exatamente. E aí, ó, as duas últimas coisas que eu queria falar você precisa saber para onde está indo, para que você possa limitar as extensões do caos em sua vida. Quer falar um pouquinho? Ah, ótimo. Direção é tudo. Né? Até fiz um post a respeito, inclusive veio do livro do Jordan Peterson, né? A inspiração dessa questão da direção, porque é uma coisa que ele fala muito. A gente precisa de um plano. A gente está, enquanto a gente está perdido na nossa vida, a gente deixa com que o caos seja maior mesmo. E a gente fica sem meta, vou fazer o quê daqui 1 ano, daqui 2 anos. E a gente acostumou com coisa muito a curto prazo. Quando a gente fala de longo prazo, como é que eu me vejo daqui 5 anos? O que, que eu preciso estabelecer como meta? Isso direciona a vida do indivíduo. Né? Então, são coisas que a gente precisa retomar. Né? O que eu quero é uma grande pergunta, né? Que ele coloca, o que eu quero ser? Em questão de, eu sou um ser em projeto. Se eu não coloco meta, se eu não coloco nada, eu continuo vagando pelo mundo. E vagar pelo mundo, eu vou ter consequências que, infelizmente, eu vou acabar tendo alguns frutos que eu não gostaria. Uhum. E aí a última coisa, ó, reestruture a ordem e traga a força divina da esperança para o mundo. Cara, isso aí, todo o meu viés de conversa com os meninos no setting terapêutico, Ismael, é no viés espiritual. Não tem por onde. Eu acredito, né, e até o DSM-5 mais novo aí, o reformulado, traz que a doença de dependência química ou transtorno por uso de substância tem uma conotação espiritual. Uhum. Por que que isso funciona? Essa ideia funciona? Porque sem uma espiritualidade eu não tenho consciência. Eu preciso ter uma espiritualidade para eu ter senso crítico do que é bom, do que é ruim. Sem uma espiritualidade, seja ela qual for, eu não tenho como é que é? O Jung e Yang. Eu não consigo Isso. ter. Eu não consigo ter. E como é que eu faço para adquirir essa espiritualidade? Eu preciso crer em algo e alguém que de fato eu conceba toda a minha energia e entenda que são consequências desse superior que hoje eu posso potencializar a minha ordem. Uhum. E aí, essa última frase é bem interessante, porque reestruture a ordem e traga a força divina e esperança para o mundo. Através de mim, que eu posso fazer com que muitas das coisas na microsociedade aconteçam de uma maneira diferente, uma dinâmica diferente. Uhum.
né? Eu não posso esperar só do outro, eu preciso fazer de fato. Isso. Né? Perfeito. Espiritualidade é fundamental. Lembrando que a espiritualidade não é religiosidade, né? Espiritualidade é você entrar em contato com um poder superior, né? Onde você reconhece que nem tudo está dentro do seu controle. E aquilo que está incontrolável, você entrega para o seu poder superior e dá conta do que você pode fazer hoje. Bom, estamos terminando nosso bate-papo. Em outros momentos, Ismael, vamos só bater as nossas agendas aí para ver o que a gente acontece. Vamos sim, vamos marcar mais vezes. Né? Quero te agradecer de ter aceito e rever você aqui, por mais que estejamos aí online, mas te rever aí, Sim. parabenizar pelo belo trabalho que você tem feito na rede social, acho fantástico as suas postagens, tem tudo a ver, sua dinâmica de atendimento, né? E eu vou deixar aqui, pessoal, o endereço dele, vocês podem acessar, que é esse aí, o arroba dele. Tem várias coisas interessantes. Eu gosto muito de estar stalkeando lá. Não só o do Ismael, mas de todos os candidatos que vêm aqui. Tem todo um cronograma de atividades aí virtuais que eu gosto pra caramba. Então, eu sou um fã da multiforma da saúde mental. Então, eu tenho estruturado, eu tenho identidade com cada tema que a gente traz aqui, que eu acho que faz todo sentido, né? No nosso dia a dia, na dinâmica, e dá para ser adaptado em várias áreas. Acho que deu uma caída aqui. Você tá me ouvindo legal? Tô. Só deu uma. Caiu um pouco da internet aqui. Uhum. Você quer fazer suas considerações finais? Bom, acho que a gente aprofundou até que bastante. Eu vejo que ficou bem claro assim para a gente entender o que é ordem, o que é caos, e também eu acho que vale uma certa orientação, né? Que a gente não vive só no caos, né? E a gente sempre dá para a gente organizar, independente de como está a nossa vida. Né? Se eu estou no sofrimento, se eu estou com algum problema, se eu não vejo esperança, né? Na verdade, sempre existe um feixe de luz, né, que ilumina e a gente consegue ordenar a nossa vida por meio disso. Acho que esse é um ponto fundamental, porque a gente precisa analisar nós mesmos e buscar sempre uma melhora, e existe, né? Essa melhora existe e a gente luta por ela todos os dias. Perfeito. Pessoal, quero agradecer todo mundo que veio nos assistir, que está aqui até agora. Essa live vai ficar gravada. Hoje é sexta-feira, quase não tinha muito público, mas vai ficar gravada e depois, no decorrer da semana, as pessoas podem assistir outras vezes. Compartilhe essa live, né? Se você achou interessante esse tema. E assim, pessoal, nos tragam temas que vocês gostariam de assistir. Vão lá no Facebook do Recuperação em Foco, no grupo do Recuperação em Foco e também no canal ou tanto no Instagram quanto no YouTube, vão lá, comentem, gostaria que vocês trouxessem assunto tal, e a gente vai buscar esse assunto com tal profissional para trazer bastante conteúdo, para que a gente consiga definir aí alguns pontos bem interessantes da saúde mental. E, Ismael, quero te agradecer mais uma vez de ter aceito, de bate-pronto aqui o nosso convite, e com certeza vamos bater a agenda para você voltar para cá. Vamos sim, eu que agradeço também aí a oportunidade de estar com vocês. Show de bola. Tenha um ótimo feriado você, Ismael, e todo mundo que está nos assistindo. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.